Opa! Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Carlos Molina, vereador Jorge Andrade, nossa técnica legislativa Débora. Estamos dando início à 7ª reunião da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, onde temos uma pauta longa. Débora, tem uma ata, então, por favor, leitura da ata da reunião anterior. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Ata da 6ª reunião ordinária. Aos 19 dias do mês de julho de 2018, às 15h30, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os vereadores da Comissão de Educação, vereadores Fabrício, Mônica, Rodrigo Sampaio Melo e Carlos Molina. Presentes os seguintes convidados: Samuel Araújo Cavalcante, do Sindut Itajubá, e Kleber Juvenil Diniz, professor da Escola Estadual João 23 e SESEC. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura e colocando em discussão e votação a ata da 5ª reunião da comissão, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Após, o presidente realizou a leitura de ofício de autoria da vereadora Mônica, solicitando uma comissão de vereadores para a representação dos professores junto ao governo estadual. Em seguida, o presidente passou a palavra aos convidados para expor a situação enfrentada pelos professores da rede estadual com atrasos e parcelamentos de pagamentos. Após discussão entre os presentes, a comissão decidiu convidar o deputado estadual representante de Itajubá para comparecer em uma próxima reunião, bem como agendar um horário com o governador do estado, com a finalidade de expor a situação para ambos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 20 de julho de 2018. A ata está em discussão, em aprovação. Quem aprova permaneça como está, com exceção do vereador Jorge Andrade, que não estava presente. A ata está aprovada. Bom, damos início, então, à nossa reunião. Temos como pauta o substitutivo número 2 ao projeto de lei número 4292/2018. Assunto: institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas no município a Semana de Projetos Educacionais sobre a Constituição Brasileira no âmbito da Câmara Municipal de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Por favor. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Parecer do relator ao segundo substitutivo ao projeto de lei 4.292. A Constituição é o conjunto de leis, normas e regras de um país ou de uma instituição que regula e organiza o funcionamento do Estado. É considerada a lei máxima e obrigatória entre todos os cidadãos de determinada nação, servindo como garantia dos seus direitos e deveres. A Constituição se propõe a assegurar, desse modo, que as regras do exercício do poder de um Estado estejam previsíveis a todos e, assim, visa impedir que o abuso ou a posição privilegiada de algumas pessoas ou grupos prejudiquem a vida de outros. O conhecimento da Constituição brasileira torna o cidadão mais capaz ao exercício da cidadania, consciente de seus direitos e deveres e, por conseguinte, passam a determinar dos seus representantes que seus direitos sejam respeitados e preservados. A população bem informada saberá o que fazer de forma apropriada e satisfatória, fazendo prevalecer seu direito, exercendo assim seu papel de cidadão. O objetivo desse projeto é desenvolver, no âmbito do Poder Legislativo, projetos e atividades educacionais para pais, alunos e professores das escolas públicas e privadas do município, a importância da Constituição para a vida das pessoas e para a melhoria do desenvolvimento da cidadania. Essas atividades devem ser realizadas anualmente nos dias 19 a 23 de novembro, no mesmo período em que as escolas do ensino fundamental e médio comemoram a Semana da Educação para a Vida, a qual foi criada pela Lei Federal 11.988. Ressaltamos que se faz necessária a participação do Poder Legislativo no município, desenvolvendo palestras e cursos em escolas e instituições públicas e particulares. Cabe ressaltar que a participação do povo para que esses incentivos prosperem torna-se necessário que tenha interesse recíproco, ou seja, do poder público de promover os cursos e da população em querer aprender e exercer seus direitos. Observamos que o objeto é desenvolver, no âmbito do Poder Legislativo,
projetos e atividades educacionais que destaquem a importância da Constituição para a vida das pessoas e para a melhoria do desenvolvimento da cidadania. Sua importância, portanto, é permitir que uma comunidade de pessoas se organize e se estruture, de modo que o poder constituído para tal organização esteja orientado a buscar o bem comum e a garantir os direitos daqueles que o formam. Voto do relator. Diante do exposto e cientes da importância da matéria tratada, manifestamos no mérito favoravelmente a tramitação do projeto de lei 4.292, de 2018. Câmara Municipal de Itajubá, 18 de setembro de 2018. Jorge Andrade, relator da Comissão de Educação. O parecer está em discussão. Em aprovação. Aprovado por unanimidade dos presentes. As indicações 594 foi pedido pelo vereador Rodrigo Melo e ele pediu para retirar da ata. Então, a indicação 594 não vamos discutir no momento. A indicação 640, de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende, indicação número 640/2018. Excelentíssimo senhor Jorge Carlos de Almeida, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria, nos termos do artigo 153 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, vereador Fabrício Machado, que convide o secretário municipal de Cultura e Turismo, senhor Massoud Nassar Neto, para comparecer a essa Casa Legislativa em reunião de comissão, para tratar assuntos relacionados às comemorações pelo bicentenário do município de Itajubá. A indicação está em discussão. Se for aprovado, a gente vai fazer, em termos de requerimento, o convite. Aí teria que colocar mais ou menos a data, mais ou menos, não sei, dos senhores vereadores. Também não sei se ele também já tem a programação, que deve ter já uma programação já estabelecida. Então, eu não sei qual mês que pode ser colocado. Vocês têm alguma indicação, Boa tarde, senhor presidente, vereador Molina, Débora. Eu acho que a gente estipula uma data. A gente não sabe como está a data que ele tem a agenda dele. Aí ele vai responder se é conferível aquela data ou ele vai propor uma outra data. Porque se nós não temos dado nenhum da parte dele, da agenda dele, então nós temos que acompanhar a nossa agenda. Se caso ele tiver, nesse dia ele não puder, ele vai colocar qual dia mais apropriado para ele. Então, vamos colocar um requerimento para ele entrar em contato conosco para agendar essa data. Ok? Então, a indicação do 640 do vereador Marcelo Kraus foi aprovada e vamos entrar em entendimento. Acho que na próxima segunda-feira já faremos o requerimento. Solicitação do projeto cultural Mactub. Esse é um caso que a gente tem que discutir, tá? Foi um ofício de comunicação do Fiscaliza Itajubá. Encaminha a Vossa Senhoria, de acordo com a Resolução Municipal número 970, de 23 de novembro de 2015, cria, no âmbito da Câmara Municipal, o programa Fiscaliza Itajubá e dá outras providências. A presente reivindicação, retirada do portal Fiscaliza Itajubá, é inserida em nosso site para as providências que a comissão entender necessária. Solicita um retorno ao setor em um prazo de 7 dias para dar andamento ao processo e retorno ao cidadão. Só para, nesse momento, reitero o protesto elevada estima na expectativa de sucesso nas empreitadas dessa relevante comissão. Atenciosamente, Gustavo Carlos de Oliveira, assessor de imprensa e comunicação. Bom, o programa Fiscaliza Itajubá, então, teve uma denúncia para o secretário Massoud Nassar. Eu vou colocar o que ocasionou como foi feita essa denúncia. Denúncia, feita 4 de novembro de 2018. Faço parte de um projeto cultural com livros e cinema pelo Brasil. Oi? 4 de setembro. Desculpa.
Eu já estou adiantando já aqui. 4 de setembro. Faço parte de um projeto cultural com livros e cinema pelo Brasil. O projeto tem 3 anos e já passou 17 estados do Brasil. Projeto cultural Mactub. Fazemos de graça para a população mais carente, troca de livros e cinema. Em Itajubá, não fomos bem recebidos pela secretária de Cultura, Lia. É Lia e secretário, né? Então, não fomos bem recebidos pela Secretaria de Cultura, Lia e o secretário. Não deram a mínima importância para o projeto. Primeira cidade de Minas Gerais que aconteceu isso. Vamos fazer uma denúncia ao Ministério Público contra a Secretaria de Cultura, por não fazerem o devido trabalho, conforme o artigo 215 da Cultura. Estamos muito tristes em passar em Itajubá e não poder realizar as ações para a população. Se puderem, compartilhem. A população tem que saber por que o projeto cultural Mactub não irá passar em Itajubá. É uma pena ver a cultura em mãos erradas. Esse foi o artigo que colocou no Fiscaliza Itajubá. Então, eu coloquei aqui para os senhores vereadores, membros da comissão, para a gente discutir e tomar alguma providência, porque isso cabe a mim, como presidente, e cabe a vocês, como membros e relatores, que aconteceu um fato grave. Pois não. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, vereador Jorge Andrade, a Débora, Gustavo. Eu proporia questionar o secretário, já que ele já vai vir num futuro próximo por um outro motivo, também incluir esse questionamento. Sem o tempo devido para uma pesquisa também, eu acho complicado. A gente não conhece o que é de fato o Mactub, né? Não sei se vocês conhecem. Tendo um tempo, então, para a visita do secretário aqui, teríamos também esse tempo para pesquisar o que de fato é a apresentação cultural e depois ouvir o secretário o motivo da secretaria não ter se interessado. Eu entendo que essa fala é uma fala de indignação de quem está do outro lado, né? Ele está promovendo e levando o espetáculo para os municípios e, de repente, recebe uma porta na cara. Então, ele fica indignado e manda essa indignação através de um registro no Fiscaliza Itajubá. Ótimo. Agora, cabe a nós, então, entender o porquê, né? O outro lado. Entender, ouvir as duas partes, né? Uma parte está bem registrada através dessa reclamação. A outra parte seria ouvir o secretário. Acho que seria prudente e até oportuno, uma vez que já tem uma visita marcada do secretário aqui. Eu também concordo, porque para toda ação existe uma reação, né? A gente respeita e temos que respeitar a denúncia, né? Que é fala cidadão, temos que respeitar e ouvir o outro lado, para depois, sim, nós tomar uma posição. Eu acho que ele tem que chamar ele aqui, dar esclarecimento sobre essa denúncia. Ok. A minha única preocupação, porque aqui ele colocou com ênfase, por não fazer o devido trabalho conforme o artigo 215 da Cultura, uma coisa que a gente não sabe qual o artigo que é, depois a gente pode até pesquisar, não sei se o vereador Molina, eu creio que sim, na parte da cultura. 215, você poderia ler, por favor, o artigo 215? Mas assim que ele fala artigo 215, veja bem, artigo 215, sem ler ainda, é um artigo geral sobre cultura. Então, assim, o secretário não receber um projeto, não consigo enxergar isso como descumprimento do artigo 215, sem ler, porque o artigo 215 deve dar diretrizes gerais sobre a área, né? O secretário pode ter 1 milhão de motivos, acho que por isso que é bom ouvi-lo, né? Qual seria o motivo? Não tinha agenda. Não tinha agenda no teatro, não tinha agenda para isso. Pode ter sido um motivo. Enfim, mas vamos lá, vamos ler o artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Essa é a parte principal do artigo 215, que depois abre, né,
Parágrafo 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras, por aí vai. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação. 3º. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual. E aí abre em alguns incisos. É como eu disse, a Constituição trata, de forma geral, de como o Estado deve garantir a todos o acesso à cultura. O que eu entendo é que a reclamação, O requerimento, denúncia. a denúncia, digamos assim, está colocando em xeque, Está né? plausível, mas também está em aberto, vamos dizer assim. A gente Exato. tem que ver Qual que é o as duas motivo? coisas. Qual que é o motivo para ter negado, né? Ô Débora, vê se o Gustavo está ali, porque eu acho que foi ele que assinou, ele que é o responsável pelo fiscalista Jubá. É? É. Porque foi ele que assinou, porque seria interessante. Gustavo, por favor. Você que assinou essa denúncia aqui, o fiscalista Jubá é com você? Então, por exemplo, esse projeto que está aqui, que é o Mactub, será que tem como também, seria bom também chamá-lo, no caso, quem fez, para a gente, se você tem alguma... Vamos procurar, que deve ter na internet informação sobre isso. A gente procura informação para conhecer o projeto, ouve o secretário. Sim. A partir daí a gente... Porque a gente tem que dar uma resposta Então, para aí, ele, né? para dar a resposta para ele, a gente julga depois se é necessário conversar com eles antes ou só uma resposta. Ok. De repente, com base na conversa com o secretário, nós já vamos ter fundamento para uma resposta. Isso. Isso que eu quero. Esse Entendi. retorno que eu quero dar, entendeu? Porque Bem lembrado, isso mesmo. Então- Eu acho que pode ser a deliberação. então a deliberação do nosso requerimento dessa reunião, a gente já coloca, já passa para o Gustavo já coloca no fiscaliza. Tá, e no caso desse faz um requerimento único para os dois, então. Porque aí ficaria um negócio meio... Se a gente está tratando numa parte, é a agenda do calendário e a outra da denúncia. Eu acho que tinha que ser 2 requerimentos, né? Sim. Eu acho que sim, tem que ser 2 reuniões diferentes, no meu ponto de vista. Não sei se precisa ser 2 reuniões diferentes. O tema é diferente, mas se no mesmo dia dá para conciliar, pode fazer numa só. Nada impede. Ok, então. Acho que só um detalhe, em termos de resposta ao requerente, né? Hoje já poderia ir uma resposta dizendo que nós vamos convidar o secretário para ouvi-lo. Quando tiver a data, Gustavo coloca de novo. A data marcada foi tal. Aí dá a liberdade para o requerente comparecer, se for o caso. Manifestar. Então, ok. Então, O Bento está mostrando para ele que nós estamos tomando providência. sim. É isso que é importante para a denúncia. Então, aí vamos apurar para poder fazer. Então, solicitação do projeto cultural Mactub, então, tomaremos a devida providência com requerimento. É Mactub, M-A-K-T-U-B. Então, essa pauta já tem. A proposta de moção de repúdio ao MEC sobre curso de graduação na área de saúde na modalidade EAD. Essa proposta foi trazida aqui na comissão por mim, através de um pedido de um grupo de amigos do CRF de São Paulo, que me pediu que eles estão montando tudo isso, uma carta, né, uma moção de repúdio ao MEC sobre as modalidades EAD na área de saúde. Então, eu queria colocar aqui na comissão para a gente discutir e chegar a um montante. A carta está na mão do vereador Molina, né, que o esboço. Aí eu queria saber agora, né, de todos nós aqui, vereadores da comissão,
que atitude tomar. De uma delas, antes dele ler lá, quando você fala aí do MEC, saúde, tinha que ir para a Comissão de Saúde também, viu? Um parecer da Comissão de Saúde. Porque... fala em saúde. Eu sei, mas na verdade, como a modalidade EAD é uma educação à distância, ela cai na Comissão de Educação. Não cairia na Comissão de Saúde. De cair aqui, tudo bem. Então, mas aí agora, com a conversa do vereador Molina, a gente pode também colocar essa proposta, fazer uma conjunta ou mandar também para a Comissão de Saúde para averiguar. E a proposta do vereador Carlos Molina seria colocar a moção de repúdio pelo não... você poderia falar, vereador Sim. Molina? Bom, vamos lá. A proposta que chegou à sua mão, vereador Fabrício, no meu entender, traz algumas colocações equivocadas, no meu entender. Eu falo isso porque eu trabalho com educação à distância, então estudo isso, né? Então eu entendo o seguinte, bem resumidamente, a educação à distância é uma modalidade muito importante no Brasil e no mundo, que tem ajudado muito a levar o ensino nas mais diversas áreas, inclusive na área de saúde, para pessoas que têm uma dificuldade maior de frequentar o ensino puramente presencial. Então, um resumo seria isso. É uma ótima modalidade, não tem diferença, na verdade, né? Nós vamos encontrar boas universidades presenciais e boas universidades à distância, assim como vamos encontrar as porcarias dos dois lados. Então, o que acontece? O que se estuda muito no mundo afora, e aqui no Brasil também, é o balanço, né? O equilíbrio entre o presencial e o virtual. De forma que nem sempre um curso é 100% à distância. Então, a discussão que eu acho interessante em relação a isso, aos cursos à distância na área de saúde, é que se deve encontrar o ponto de equilíbrio. E aí, estudando um pouquinho do assunto, por exemplo, eu encontrei um artigo falando, né, um pouco sobre esse assunto, falando sobre a discussão toda, alguns que são contrários, o MEC, então, que liberou um decreto o MEC fez um decreto que libera o ensino à distância para áreas de saúde, e aí causou essa celeuma, né? Esse artigo aqui, por exemplo, traz um exemplo de uma instituição onde já tem há um bom tempo cursos de educação física, enfermagem, nutrição, e lá eles têm 44% à distância e 56% presencial. O que dá a entender que essa universidade já está um pouco mais avançada no assunto, já encontrou o ponto de equilíbrio, né? Nesse 56% presencial, tem o quê? Tem laboratórios, tem visitas, enfim, tudo que é necessário para a área de saúde, naquilo que tem que ser palpável, tem que ter ali, tem que ter a prática. Então, assim, nos termos que a proposta da moção está trazendo, me parece um pouco pesado. Eu acho que o principal argumento para que se faça uma moção de repúdio, e eu concordo que deve ir com calma nesse assunto, por isso a moção de repúdio pode ser importante, o principal argumento é o artigo 200 da Constituição Federal. O que o artigo 200 diz? Diz assim, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, 2 pontos. Então, está falando das atribuições do Sistema Único de Saúde. Uma delas, que está no inciso 3, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Então, o artigo 200 da Constituição Federal de 88, inciso 3, fala que o Sistema Único de Saúde tem uma certa gerência aí, né, no que se trata da ordenação e formação de recursos humanos. Então, aí eu entendo o seguinte, que essa discussão merece ser trazido às instituições que fazem parte do Sistema Único de Saúde, inclusive a CNS, né? Como é o nome? Conselho Nacional de Saúde, que é um grande questionador nesse momento. No modelo aqui, né, proposto da moção de repúdio, é citado o Conselho Nacional de Saúde, se manifestou sobre o assunto por meio da Resolução 515, em junho de 2016, e posiciona-se contrário, e por aí vai.
Então, assim, esse posicionamento contrário do Conselho Nacional de Saúde deve ser levado em consideração. Então, eu acho que a moção tem que ir nessa linha, de dizer que, de acordo com o artigo 200, o MEC tem que ouvir, sim, o Conselho Nacional de Saúde. E o MEC tem que partir para um trabalho de convencimento do Conselho Nacional de Saúde e outras entidades que devem ser ouvidas, para que, a partir do convencimento, a partir de um estudo que mostre um equilíbrio, um percentual de presencial, percentual de virtual, a partir desse consenso, aí sim. Aí vamos ter, sim. Eu sou favorável a ter cursos semipresenciais, que a gente chama de curso híbrido, né? Semipresencial. Então, ele encontra o equilíbrio do quanto de presencial e do quanto virtual, que é o ideal para aquela área específica. Encontrou esse equilíbrio? Ok. Aí a universidade vai, manda ver, e vai formar bem os alunos, não tem dúvida disso, né? Desde que encontre esse equilíbrio. Para encontrar esse equilíbrio, tem que ter essa discussão. Então, acho que a moção tem que ir mais nesse sentido, de alertar para o cumprimento do artigo 200, que pede a participação do Sistema Único de Saúde nessas decisões. Perfeito. Eu acho que isso aí vai até ajudar mais outros pedidos, no caso que foi pedido a mim do CRF de São Paulo, para esta. Porque eu achei interessantíssimo. Primeiro, que o Conselho Nacional de Saúde fez uma nota, não proibindo, né? Fez uma nota questionando os cursos de EAD. Então, eu acho que uma moção de repúdio ao MEC, dizendo para o MEC colocar o artigo 200, inciso 3º, que seria ouvir o Conselho Nacional de Saúde, aí sim seria uma forma da gente não ser tão drástico, tão pessimista no caso de tentar fazer um repúdio contra, e sim, como diz o vereador Molina, achar um nível coeso, um nível que, né, plausível de semipresencial e presencial com as atividades laboratoriais. Eu acho que isso chega num consenso, certo, vereador Jorge Andrade, Carlos Molina? A questão do envio da moção de repúdio, eu acho que fica... Então, eu deixo eu ou qualquer um outro vereador que a gente monte essa, coloque, né, para todos assinarem, e depois faremos a moção em nome da Comissão de Saúde. Correto? Então, nesse caso, agradeço até a toda a palavra do vereador Molina, que chegamos a um bom senso. E até peço para você, se posso usar essa imagem e passar para esse amigo meu para colocar isso, né? Eu vou colocar essas partes dessa reunião, que eu vou passar isso, é um estado diferente, tem uma mentalidade para ele colocar isso. Exato, acho que é importante isso, porque quando nós nos colocamos contra algo, nós temos que tomar o cuidado de não ir para o extremismo, e aí o nosso posicionamento perde a força. Então, é nesse sentido que eu coloco uma forma diferente de abordar o assunto. Algumas frases dessa proposta aqui são muito fortes. Agressivas. Agressivas. Como... E aí perde-se a força da repúdio. Não vai nem... Essa é a minha opinião. Quando você fala que há exemplos dos cursos já em funcionamento nas áreas de enfermagem, educação física, serviço social, nota-se que os polos de EAD aparentemente não cumprem as exigências legais, não dispõem de equipamentos adequados, suficientes para atender o número de acadêmicos e não são fiscalizados de forma eficaz. É muito forte você fazer esse tipo de inferência, né? Dizer que... E ele finaliza apenas por mínima amostragem, ou seja, foi feita uma mínima amostragem, usa-se muito o termo aparente, aparentemente, quer dizer... Está entrando numa seara que até para nós, como vereadores, assinar isso aqui é complicado. Né? Dizer que não está sendo fiscalizado adequadamente. Não temos a certeza. Nós não temos essa certeza. Então, assim, é muito complicado ir para essa área. No final, fala, a modalidade EAD torna-se uma contradição na medida em que não assegura
quesitos fundamentais para o processo de formação na área de saúde. Quer dizer, a EAD é uma contradição? Não, a EAD é um bom método de ensino. É um bom método, mas e tem que aprovado pelo encontrar, MEC. aprovado pelo MEC. Então tem que encontrar o equilíbrio. Encontrando o equilíbrio, ok. Então, acho que... E o equilíbrio, no caso, seria o MEC respeitar o artigo 200 da Constituição E ouvir o as entidades que estão envolvidas. o Conselho Nacional de Saúde. É. Vereador Jorge Andrade. Que bom que nós vamos aprendendo, né? Lei federal não é para se discutir, é para cumprir. Então, por isso, está dentro do artigo 200, tem que ser colocado. Isso é muito importante. Então, daremos início. Então, a proposta de moção de repúdio ao MEC, de acordo com o que o vereador Carlos Molina colocou na reunião, a gente vai providenciar essa moção de repúdio, né, ao MEC. Agora, requerimentos 254. 254 e 261. 254/2018 do vereador, de autoria do vereador Jorge Andrade. Requero a Vossa Excelência, com bases regimentais, como integrante da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, que sejam tomadas providências pela mesa diretora para encaminhamento, para apreciação e parecer por sua competência, e dentro dela, deliberação para possível convite para a vinda à Câmara Municipal de especialista em direitos animais, a médica veterinária Vânia Plaza Nunes, do projeto de lei 4.299/2018, considerando a indiscutível pertinência para aprofundarmos no tema dos direitos animais na Câmara e da comunidade, em especial com abordagens como os especismos e de que lado deve estar posicionado o interesse público, o ativismo pelos referidos direitos animais e ainda a conveniência da proposta sem debate mais amplo, além do real levantamento da tradição itajubense nesses eventos. Então, sala da sessão JK, 24 de setembro de 2018, assina vereador Jorge Andrade. Com a palavra, o autor do requerimento. Senhor presidente, essa proposta, sendo que já há 1 ano e meio nós tínhamos apresentado ela e que não foi cumprida, era de trazer a promotora até mesmo para ampliar mais o debate, a questão até dos direitos dos animais. E convidamos a outra Vânia também. Só um minuto, então vamos falar os dois requerimentos que tem mais ou menos plausível. Um tem fundamento. O requerimento 261/2018, também de autoria do vereador Jorge Andrade. Excelentíssimo presidente, requer a sua excelência, com bases regimentais, como integrante da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, que sejam tomadas providências pela mesa diretora para o encaminhamento para apreciação e parecer por sua competência, e dentro dela, deliberação para possível convite para a vinda da Câmara Municipal a promotora de justiça Vânia Tuglio, do projeto de lei 4.299/2018, considerando a indiscutível pertinência para aprofundarmos no tema dos direitos animais na Câmara e na comunidade, em especial com abordagem como especismos e de que lado deve estar posicionado o interesse público, o ativismo pelos referidos direitos animais e ainda a conveniência da proposta sem debate mais amplo, além da real levantamento da tradição itajubense nesses eventos. Sala da sessão JK, 1º de outubro de 2018, vereador Jorge Andrade. Com a palavra, o autor dos requerimentos. Então, o objetivo é chamar a veterinária e chamar a promotora, que é especialista internacionalmente, ela tem participado, para vir contribuir com a gente a questão dos projetos, o qual foi aí a cavalgada e os direitos dos animais. Então, vai ter um subsídio maior para a nossa comunidade, enxergando os 200 anos que nós queremos, da gente sair com um projeto futuro para fazer a coisa correta. Nada contra, às vezes, está fazendo, mas pelo menos nós vamos ter subsídio, como está na justificativa, para a gente poder fazer esse trabalho aqui. Chamar ela numa reunião, a proposta numa reunião da comissão aberta à comunidade, para ter um tempo maior para a gente discutir. No plenário nós não vamos ter tempo de discutir o perfil dessa excelente promotora que é para nos orientar melhor. Cai tudo dentro daquilo que acabou de falar dentro da lei ali, ó, nós temos que fazer as coisas dentro da lei. Permite. Então, a gente está tentando colaborar, de chamar ela, a Câmara receber, trazer ela aqui para nós poder discutir. Talvez seria, não sei, uma veria primeiro, ou a outra,
as duas juntas. Aí vai ficar a critério maior para a gente poder decidir. O emenda está em discussão. Só para eu entender melhor, vereador Jorge Andrade, a proposta é que elas venham numa reunião de comissão Isso. para tratar do assunto cavalgada e... Não, do direito dos animais, para De forma trazer geral, de dos forma direitos ampla. em geral, né? Animais eu coloquei agora como um exemplo, mas a gente vê o geral, porque como tanto a saúde do ser humano que tem a saúde e os seus direitos, os animais também têm a doença e têm seus direitos. Eu estou pensando aqui se não seria mais produtivo um outro formato. E aí eu vou propor, se os senhores concordar. Veja bem, será que não seria interessante trazê-la para uma espécie de palestra, como a gente teve recentemente na área de legislativa, tal, até com a ajuda da Escola do Legislativo, trazer para uma palestra. Porque aí abriria para todos os vereadores, assessores, um dia, horário marcado, para ouvi-la de uma forma geral sobre os direitos animais. Eu acho o seguinte, também vou nessa linha, mas no modo mais agressivo, assim, entre aspas. Porque esse projeto de lei 4.299 é único exclusivamente da cavalgada, regulamentação da cavalgada. Mas nós questionamos na Comissão de Finanças, outro dia, um projeto a respeito... Aquele projeto era de direitos animais? Isso. Não, o projeto que a gente discutiu, até questão de multa, de UFI, em caso de... Né, a gente teve uma discussão muito grande na comissão e não chegamos a um acordo, e a própria autora do projeto sobrestou o projeto para futuras análises. Então, eu acho que, nesse mesmo molde, a gente colocaria, se for palestra, a gente tinha que colocar uma pauta, implantação dos direitos animais no município de Itajubá. Entendeu? Porque a partir com essas duas que o vereador Jorge Andrade falou, que são pessoas competentes, as duas Vânias, né, uma médica veterinária e uma promotora de justiça, nós poderemos chegar num consenso e montar o direito dos animais aqui no município de Itajubá. Então, eu acho que isso é uma coisa que seria uma coisa mais forte, não só uma palestra em si, mas uma ajuda dessas, porque eu acho que o ano passado, teve um evento, acho que desse nível também, não foi chamado essas duas, Não. Mas foi uma E não coisa... foi discutido direito com a proposta que eu apresentei, direitos animais. Aí inverteram, puseram saúde animais. Tanto é que elas chegaram aqui, nossa, eu fui pego de surpresa. Porque o tema era uma coisa, aí apresentaram outro. Para evitar isso, o nível dessas duas, para contribuir, nada vem só somar. Dentro que ele falou mais amplo, chegaria a uma audiência pública? Não sei, aí não sei se a audiência pública seria o caso necessário. Não, dentro amplo, tá certo esse amplo que ele Eu pensei colocou. numa palestra, porque aí fica aberto. Perfeito. Toda também. casa Então, mas legislativa assiste isso que eu falo, e por fica aberto exemplo, para o público. se a gente colocar... Também. Se a gente colocar uma questão dessa, a gente tem que levar para a mesa diretora. Isso tem custos, entre aspas, se tiver custo, a gente tem que colocar aonde seria o evento. Então, eu acho que a gente tem que ou sair daqui da comissão com esse pedido de uma palestra para implementação, eu acho que é interessante, não sei se vocês concordam, uma palestra para implementação dos direitos animais no município de Itajubá. Eu acho que isso seria o mais claro, correto? Não, mais amplo, tudo bem, isso aí está correto. Agora, também tem que ver a agenda delas. Tem que fazer o comunicado. Não, se ter o acordo de fazer, é o primeiro passo. Custo seria o segundo. Terceiro, nós temos que ver a agenda dela. Pode ser que saia esse ano, pode ser que não. Mas, pelo menos a gente aprovando, já existe uma possibilidade de a gente poder trazer. Aí você não tem problema nenhum. Ok. Acho que nós estamos só avançando nisso aí. Então, teremos uma... desculpa, minha filha não para de ligar. Então, teremos vamos fazer um pedido da Comissão de Saúde para a mesa diretora. Desculpa. Palestra, né? Na Comissão de Educação para a mesa diretora providenciar, né, de acordo com os meios, de acordo com a capacidade financeira, para a gente chamar essas duas.
eu acho, palestra para implementação dos direitos dos animais no município de Itajubá. Eu acho que isso seria interessante, porque aí já, a partir daquilo lá, seria uma coisa concreta, que a partir daquela palestra a gente chega num montante de... A palestra dá oportunidade no final para perguntas, aquela coisa toda, Sim. e a gente está construindo conhecimento em torno do assunto, que vai subsidiar depois qualquer projeto futuro. Perfeitamente. Então, ok. Então, esse pedido está em votação, então todos aprovam que vamos fazer esse pedido à mesa diretora. Bom, e Aprovado? agora... Oi? Aprovado? Você falou que está em discussão, nós discutimos. Não, está aprovado. Aprovado? Beleza. Não, tudo bem. Agora, resposta ao requerimento 214/2018 pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o ofício 90 de 2018, de autoria do vereador Jorge Andrade. Eu queria que ele colocasse aqui nessa comissão para a gente discutir, porque ele teve reclamação da resposta do requerimento. Então, com a palavra, o vereador Jorge Andrade. Perdão aí, é o requerimento 204. 204, perfeito. É o seguinte, quero colocar para o senhor que ele respondeu, nós colocamos para responder da viagem do titular, do secretário. Ele respondeu somente os funcionários. Aí a Copa EPTV, o funcionário viajou tudo. Em tese, ele fez um curso em Belo Horizonte, ele foi para o curso junto com a esposa dele e recebeu. Porque o questionamento que eu fiz para a prefeitura, se todos os funcionários, os cargos, estavam recebendo em dia. E disse que estava. Ele foi para um curso, foi particular dele? Em tese, foi particular dele? Então, eu gostaria que ele respondesse. A gente tem enviado, a minha proposta é enviar um outro requerimento para ele responder das viagens dele, todas as viagens que ele fez em 2018, como secretário. Relatório, para onde foi, como a gente faz aqui. Viajou, você tem que apresentar. Não tem, ele mandou, vereador Molina, ele mandou, não mas está não na mandou transparência do sistema? Não sei. Porque o que ele mandou aqui, eu não sei se ele achou. Pedindo para ele o requerimento que eu fiz. Recebeu, veio em parte, não veio do dele. Nada contra, eu gostaria de saber como está o dele. Em tese, tem questionamento, é como falou do Massoud. Nós vamos chamar ele para ver. Então, a gente mandaria para ele, novamente, democraticamente, para ele responder, porque o requerimento 204 não foi completo. Faltou a parte dele. Olha. Deixa eu só dar uma... só colocando, vereador Molina. Requer a Vossa Excelência, com base no artigo 149 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo pedidos de informação referentes à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para que a mesma envie essa Casa Legislativa cópia de todas as autorizações de viagem, relatório e valores pagos de diária ao titular responsável e aos servidores dessa pasta, comandada pelo Júnior Fraga Basto no período. Então, pelo que deu a entender, Molina, a resposta do secretário foi ao titular, aos servidores da pasta. E não ocorreu ao titular, que é o secretário. Então, esse requerimento que você está em mãos é o requerimento que já foi respondido. Já foi respondido. Só Mas que não incompleta. A Isso, pedir- a gente a- só pedir de novo para ele que mandar. A pedido do vereador Jorge Andrade, ele veio até o meu gabinete e falou que não, o requerimento não está completo. Está somente dos servidores. E não Do titular, que é ele. do titular. E outra coisa que a gente tem, se for fazer esse requerimento, como você tinha pedido do Júnior e da esposa dele, e a esposa dele não está alocada na Eu secretaria. pedi no caso dele. Em tese, foi, tudo bem. Mas aqui eu tenho que respeitar o requerimento. O requerimento foi do servidor e dele. Diz que, em tese, a mulher dele teve fazendo esse curso com ele. É que a Mas esposa aí dele não eu- está alocada na Secretaria de Educação. Ela está, sim, na Secretaria aliás, ela não está na Secretaria de Esporte, ela está na Secretaria de Educação. Não, tudo bem, mas aqui a minha proposta, respeitando, seria ele. Eu não posso
no caso, pedido dela através. Sim. A não ser que a Câmara, Seu pedido- a comissão Não, aprova. o primeiro- O O primeiro requerimento é do senhor. o primeiro requerimento foi em nome da comissão. Não. Não, O esse primeiro eu fiz. requerimento foi o nome Eu do, fiz. do vereador. Como eu sou da comissão, estou trazendo para a comissão, para conhecimento, para fazer a comissão pedindo para que ele manda. Se tiver consenso, bem, se não tiver, eu vou ter que fazer, sem problema nenhum. E é caso, perdeu o prazo. Eu não estou criando caso, eu gostaria que ele mandasse o dele. Não nada, eu acho que democraticamente mandar mais uma vez o ofício para ele solicitando. Se sair da comissão, fortalece mais. Só isso. Vereador Carlos Molina. Aprovado. Então, no caso, vai ser aprovado o A requerimento. comissão manda A o comissão, requerimento a Comissão solicitando Permanente da de diária Educação, dele. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer requer ao secretário o relatório das viagens Das viagens dele. no período de junho e julho. Continua de esse. acordo com o ano está aqui, né? Janeiro. Junho e julho, né? Que É. você pediu. Exato. Então, nesse período de junho e julho, De acordo com o requerimento, né? ou coloca do. Então tá. Certo. Complementa o requerimento anterior. Tá? Complementa o requerimento. É Perfeito. mais fácil isso. Junho e julho, tá certo. Tá aqui. Então, a comissão aprova esse requerimento que será enviado ao secretário, né, pela Comissão Permanente de Educação, Turismo, Desporto e Lazer. Viu, vereador Molina? Inclusive, eu pedi para os outros, apesar do prazo, tem uns que veio completo. Os outros não têm, a gente vai reforçar de novo nas comissões. O caso da educação, até pediu ao presidente se era pertinente colocar. Nós temos de obra que eu vou ter que fazer, da saúde vem completo. A gente pediu, não veio, então tem que mandar para essa casa completa, para ver o que é. Cada vez vem a nossa teoria, fortalecer ainda mais a nossa teoria a respeito dos requerimentos, que eu acho que é o perfeito seria todos os requerimentos ser aprovados em comissão para tirar, né, entre aspas, Para a gente esclarecer. essa questão da ou perseguição ou personalismo de um só vereador com um só secretário. Bom, então aprovado o requerimento, nada mais havendo tratar, declaro encerrada a Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Uma boa quinta-feira a todos, fique com Deus.